Bom, que assim seja, né, Júlio? Que assim seja. Bom dia para todos. Que Jesus nos abençoe. Nós damos as boas-vindas para todos. Agradecemos a oportunidade que a providência divina está nos concedendo. Eu gostaria também de abraçar todos os nossos web amigos que estão nos acompanhando nesse momento através da transmissão da rede Amigo Espírita. Com muita alegria, a gente pede que vocês compartilhem o vídeo, que possam dar um like, joinha, Joinha, GG. acionem o sininho para receber as comunicações, se inscrevam na conta do YouTube da Rede Amigo Espírita. Nós estamos aí caminhando para 300 mil inscritos. Como também aproveito para convidá-los para conhecer o nosso canal também da FEAC, que é o canal Gênesis do YouTube. Em breve nós vamos começar a fazer uns lives aí diariamente. Então devagarzinho a gente vai crescendo, fortalecendo essa rede do bem. As nossas transmissões são feitas semanalmente pela Rede Amigo Espírita. Terça, quarta, quinta e sábado, né? Então hoje é o dia especial que trabalhamos o Apocalipse, né? Pois bem, eu vou nesse momento pedir ao Júlio que faça a leitura do texto do Apocalipse a partir do capítulo 9, do verso 17 até o 21. Pode ser, Júlio? Pode. Apocalipse capítulo 9, versículo 17. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Versículo 18. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Versículo 19. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. Versículo 20. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das suas obras das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E o 21º, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Muito bem. Se você me permite, eu vou reler só o verso 20, tá bom? E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, de bronze, e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então nós vimos na última semana esse momento final do capítulo 9, que ele vai projetando para uma reflexão que hoje a gente pode amarrar com todo o contexto do capítulo. Porque a sexta trombeta, ela representa exatamente o momento do testemunho. Lembram que nós trabalhamos com os 3 grupos? O grupo daqueles que estão adormecidos, porque são espíritos simples. Espíritos que estão em estágios da retaguarda.
Eu achei muito interessante, porque no dos espíritos usa muito o termo espíritos inferiores. Certo. Ontem eu dialogava com um adolescente, pedi para que ele lesse o texto, aí ele falou assim, mas espíritos inferiores não dá uma sensação de arrogância quando a gente trata? Eu achei bonitinho a expressão. Quer dizer, o espírito, a pessoa já estava definindo uma atitude, né, uma consciência quanto... É como se fosse politicamente incorreto. Incorreto. Usar Né? esse termo. Então são termos no Livro dos Espíritos, e nós que estudamos com muita paciência, com muito cuidado, a gente vê na codificação alguns termos que foram úteis para uma época e que hoje a gente já tem um entendimento diferente, não é? O que não significa que nós estamos preocupados em mudar o texto da codificação. Fazer uma revisão. Não é isso, não. É só uma questão de tirar um sentido mais ajustado a uma outra época. Bem, então vamos falar que na codificação seriam espíritos inferiores que estão adormecidos. O que não é no sentido de melhor ou pior, e sim de espíritos mais simples. De espíritos que estão dando os primeiros passos no que remonta ao despertamento. Ficou claro? Existem aqueles grupos que são rebeldes. Rebeldes. Que estão sofisticando para não crescer, para não evoluir. Certo? Pautados no orgulho e no egoísmo. Pois bem, e existe o grupo daqueles que estão em busca da afirmação consciente. Eu já tenho um certo entendimento e eu preciso evoluir, revolucionar, reposicionar. Ficou claro? Pois bem. Deixar, como você lembrou ontem conosco, de querer sofisticar para ir para uma esfera superior por intelectualidade, por filosofias. Mas para ascender ao mundo superior, a partir de uma vida melhor, mais qualificada, nós precisamos de descer, não é de subir. Descer como? Descer para o trabalho. Sair do monte, descer para o vale para operar. Ficou claro? Pois bem. Só que existe então a rebeldia. Então, nós utilizamos de recursos, como os cavalos com caudas, as caudas dos cavalos semelhantes a serpentes, que são, na verdade, manifestações da nossa imperfeição, que realmente cria vamos dizer assim, cria um castelo num monte. A ideia do castelo dá legal também. Cria castelo no monte para poder verificar o que tem no vale, para empreender batalhas sofisticadas com armamentos, mas naquela posição de acomodação. Eu quero manter o império. Eu quero manter o status quo e não modificar. Lembra dos castelos medievais? Eles eram construídos no alto, tinha toda aquela infraestrutura, tinha as torres para se verificar num sentido mais distante, ver os inimigos. Então, na verdade, são estratégias. Agora é interessante, porque você vai estudar a história medieval, a transição para a Idade Moderna, quando é que os castelos começaram a perder a sua posição assim, de supremacia? Em função das próprias guerras, que os inimigos já começaram a adotar estratégias para isolar os castelos, para que eles não recebessem, por exemplo, alimento. Ou então, outro fator também que contribuiu foi os fatores climáticos. Porque na Europa, né, no inverno, imagine como que era uma vida num castelo de pedra, frio. Né? Então você tinha todo um processo de isolacionismo. Com a modificação, com a necessidade da socialização, o progresso implementando, eles tiveram que descer daquela posição para montar as suas estruturas. Embora ainda mantendo uma certa dose de vaidades,
mas dentro de um ajuste mais social. Então saíram da distância para vir para o meio do povo. Meio do povo. Ou seja, é a necessidade nossa de social, porque nós evoluímos no convívio, em grupos. Não é mesmo? Pois bem, então, quando não há um movimento favorável, há uma reação natural, contrária, para que haja progresso. Então, nós podemos evoluir num jargão muito utilizado no nosso meio espírita, pelo amor ou pela lógica. Ou você vai pelo amor, ou você vai pela razão. Né? Vocês acharam que eu ia falar pela dor? Não, é pela lógica. Porque, na verdade, a dor, ela funciona como um mecanismo que nos auxilia para o despertar da consciência. Então, a dor é anjo. Então, se eu for dizer, como muitos afirmam, que não está errado, tá? Eu não estou discutindo isso. É só uma maneira diferente de expressar uma ideia. Ou você vai pelo amor ou vai pela dor. Dá uma ideia de punição, de obrigação. Não é? De culpabilidade, de medos, etc. Não é bem isso que nós estamos tentando refletir o Espiritismo. Aliás, eu convido vocês para virem a FIAC terça-feira. O Júlio vai fazer um estudo intitulado A Reencarnação é uma Punição? Então, para muitos, a dor vai funcionar como punição. Então, vocês vêm discutir com o Júlio aí, porque não é meu desafio. Não tem discussão, não. No bom sentido. Então, vamos lá. Então, nós falamos sobre que nesse mecanismo de sofisticação nós criamos alguns movimentos para pautar esta acomodação, para manter o status que nos define como retaguarda. E aí surge, para ir nesse contexto, a serpente, que é a cauda do cavalo, que representa para nós, dentro desse contexto, a mentira. Nós falamos da mentira, nós falamos da hipocrisia, nós falamos da dissimulação. Né? Então, são pontos que caracterizam esse nosso grau de imperfeição. Ficou claro? Pois bem, e com isso, a mentira favorece a adoração. E a serpente aqui vai nos vincular ao demônio. O que vem a ser as forças demoníacas. Vamos despersonalizar. Forças demoníacas. São as forças que nos mantêm, então, nesses princípios da nossa primitividade. Tá certo, Júlio? Certo. Então, o demônio, na verdade, a ideia do Satanás, que ficou configurado como um ser que lidera uma região inferior, né, nos infernos, etc., aquele que está brigando com Deus, isso foi uma rude, né? Foi um princípio assim, muito da retaguarda que nós fomentamos e que agora perdeu toda a vitalidade. Se você for falar para um garoto que reencarnou agora, que existe demônio, ele vai te contestar de alguma forma, e com razão. Porque demônio, na verdade, representa as forças opositoras. Semeios, reação contrária. Então, essa reação é que a gente está configurando como forças. Então, nós temos a força demoníaca interna, que é a luz que, na verdade, está perdendo um pouco ou está mudando a sua direção. Está correto, Júlio? Então, nós podemos usar da mesma força para dar um passe para soerguer alguém, como você pode usar essa mesma força para destruir alguém. O princípio é o mesmo. Sem dúvida. A força é neutra. A direção que você dá é que vai dar exatamente essa caracterização, essa qualificação a esse processo. Então, Júlio, nós adoramos o demônio. O demônio, então, ele pode estar se materializado na ideia do ídolo do ouro, né, da prata e do bronze, da pedra, que são princípios minerais, materiais. Olha que interessante. Então, existem gradações das nossas cristalizações. Ficou claro? O ouro seria o mineral mais requintado, mais nobre, mas num contexto invertido.
Então, vamos ser práticos. Nós encontramos no contexto evolutivo organizações trevosas. Não é verdade? Na Terra, nós não temos as facções, milícias e etc. Dentro do contexto do tráfico, né, da violência, das guerras religiosas. Né? Muitas vezes um indivíduo, para promover uma ideia, uma ideologia partidária, ele pode promover morte, não pode? Sim. Então, as revoluções se caracterizam. As guerras ideológicas. As guerras ideológicas se caracterizam por matanças, né? Homens-bombas. Lembram na época da Revolução aqui no Brasil, contra o sistema militar? Então tinha as revoluções que eles atiravam bombas nos soldados. E os soldados também, para reagir, promoviam as suas bombas, as suas torturas. Então a gente observa o seguinte: para manter um status quo, você usa de forças demoníacas, tirar a vida do semelhante. O que vale mais, o meu ideal ou você, a pessoa humana? Então a gente observa, todos os movimentos de guerra, eles foram patrocinados por ideologias, por interesses das minorias dominantes. Está correto? Então vocês imaginem, em nome da religião, quantas milhões de pessoas não foram mortas? Em nome do rei manter status quo, né? Quantas batalhas foram travadas entre as nações no intuito de manter a hegemonia? Roma, o Egito, a Babilônia, né? Lá no mundo antigo, a Espanha na Idade Moderna, o Império, a Alemanha, a Itália, o Japão, a União Soviética, os Estados Unidos, nos tempos mais próximos. Aí hoje nós temos essas guerras lá no Golfo, né? Religiosa, essa eterna batalha entre palestinos, né? Palestinos e cristãos, judeus, desculpa, não é? Entre os muçulmanos e os cristãos, para falar. Estão discutindo religião? Não, estão discutindo poderio, estão discutindo política. Aí solta uma bomba, olha a Síria, um país todo destruído. Quantas milhões de pessoas que não... Ou seja, são essas forças que predominam nas épocas. Nas épocas. Isso é válido a gente entender e não perder o foco da história. O que eu quero dizer? Se nós fizermos uma pesquisa entre quem está acompanhando esses movimentos, vai dizer assim: nunca o mundo esteve tão ruim. Calamidades, etc. Mas se você for lá na França no século XIX, lá no período napoleônico do Napoleão III, eles vão afirmar para você: nunca o mundo esteve numa condição tão complicada. Então, cada época tem a sua característica, cada época tem a sua expressão conforme a configuração, a circunstância daquele tempo. Pois bem, e com isso, nós vamos observando que existe a gradação, né, e entra até no plano da madeira, no reino vegetal. Então, se nós temos os demônios, os ídolos de ouro, de prata e bronze, e o de pedra, tem também o de madeira. Eu me lembrei daqueles totens indígenas, dos indígenas do Canadá, por exemplo, fazer aqueles totens de madeira. Então, uma ideiazinha de uma adoração. Sim, sim. Mas sempre mostrando que existe uma gradação. Então aí, ouro, prata, bronze, pedra e madeira. E o que pode definir para nós é o seguinte: cada um de nós temos gradações na idolatria. Pegou lá? Então aqui você tem uma idolatria assim, mais fanatizada. Aqui menos. Mas existem várias. Transferência.
Então a idolatria tem a ver com a transferência. Então, no meio católico, quando a gente adorava os santos, adorávamos com intensidade uns, com menos intensidade outros. Fazendo uma migração da cultura grega, né? Dos ídolos, dos deuses. Então existe o Deus da cultura, existe o Deus da fertilidade, existe o Deus da guerra, Deus da guerra. Então são gradações. Hoje em dia nós podemos falar dessas gradações no contexto social. As idolatrias com relação aos espíritos, com relação a médiums, palestrantes. Hoje em dia muito palestrante. Antigamente não era, isso não estava em voga. Antigamente era médiums. No que remonta ao espiritismo. Quem que é o médium mais poderoso? Mais dotado de aptidões? Então se criava correntes. Então no movimento espírita, na década de 60, surge o Divaldo Franco. Quando o Divaldo Franco surgiu, naturalmente, ele foi estabelecendo os seus núcleos de afinidade. Então já estava estabelecido o trabalho mediúnico do Chico. Então surgiu um movimento entre os seguidores do Divaldo e os seguidores do Chico Xavier. E estes seguidores tinham argumentos para se contradizerem, para se combaterem. E, na verdade, qual é a proposta? O que é o mais importante, o médium ou o conteúdo que ele veicula, que ele representa? Não é a essência? Então, nós temos que... É natural que a gente crie essas afinidades, que a gente respeite o trabalho das pessoas, mas a outra coisa é você entrar no campo da idolatria. Julgar que é perfeito, que não tem equívoco, não é? Que a palavra é bênção ou maldição. Então, se uma referência fala qualquer coisa contrária a uma ideia, os grupos afins vão juntos, sem ter o cuidado em avaliar o contraditório. Por que está havendo esse posicionamento? Então, idolatria é uma coisa muito complicada em todos os níveis, inclusive no nosso meio espírita, que é onde nós estamos trabalhando e devemos abrir essas discussões exatamente para que a gente não cometa o mesmo erro, não é? Para não dizer que nós somos nós mesmos e que estamos repetindo o processo. Repetição. Pois bem, então agora nós vamos entrar no versículo 21, que é o último, que é o tópico de hoje, que fomenta o nosso tema, que é homicídios, ladruíces, feitiçarias. E vamos lá, Júlio, que o desafio, o tempo vai favorecer, mas ele é enorme. O desafio é grande. Versículo 21 diz assim: e não se arrependeram dos seus homicídios. Então aqui a palavra-chave é não se arrependeram dos homicídios. Não é? Então nós vamos trabalhar dentro das ideias que o Honório trouxe. O não arrepender tem a ver com o plano do endurecimento, requerendo medidas mais drásticas para a quebra da cristalização. Sem citação do livro, porque senão nós vamos ter que abrir outra conversa. Mas nós temos que verificar exatamente esse projeto de usar medidas drásticas. Quais são as medidas drásticas, Júlio, que nós podemos elencar aqui como uma reflexão para a nossa manhã de sábado, mandando um abraço a todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita e da FEAC. Nós vamos lembrar do Livro dos Espíritos em duas questões para nós falarmos disso, que é o objetivo da encarnação, 132, expiação, missão. E a 262A, em que nós vamos aprender que Deus não precipita a expiação. Então, conjugando essas duas questões da expiação e da paciência, da misericórdia, a medida drástica vai ser aquela medida, a dor, citada aqui pelo Carlos Alberto, não como um fator de punição, mas como um recurso para quebrar a cristalização. Um recurso, de certo modo, impeditivo ou coercitivo
positivo dessa ação egoística, endurecida, rebelde, porque quanto mais o espírito se mantém na rebeldia, no endurecimento, na cristalização, mais ele sofre. Mais ele vai sofrer as consequências da sua própria imperfeição. Porque a punição, o que nós entendemos como punição, é o resultado da imperfeição. A punição é a consequência natural da nossa imperfeição. Então, Allan Kardec dá um clássico exemplo no Céu e Inferno da ociosidade. Nós repetimos muito. A ociosidade gera o tédio. Então, o elemento que se mantém na ociosidade vai acabar desenvolvendo o tédio. E o tédio por si só é muito desagradável de se sentir. Então, a punição representa isso. Então, quando o espírito está muito ineficiente, nós não adotamos, no plano da razão, do bom senso, o crescimento consciente, a transformação consciente, então a providência divina utiliza-se do recurso da reencarnação dos meios mais drásticos, que é onde nós vamos ter a oportunidade não vamos ter uma ampla facilidade para expressar a nossa condição complexa, e nessa impossibilidade de expressar uma condição complexa, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, por exemplo, nós vamos desenvolver outras coisas que aquela dificuldade vai propor: a resignação, a paciência, a compreensão. Então, são fatores que são conjugados. Então, não existe uma punição, né? Não existe esse drástico aí. Nós temos que lembrar, inclusive, da transmigração de mundos, que é a adequação das escolas. Então, por que o espírito, nós aprendemos na codificação que o espírito é transmigrado? É um castigo? Não. Porque ele vai para um meio onde não terá facilidades para aumentar o seu grau de sofrimento. Então, o Carlos Alberto se referiu às guerras, né? Nos tempos lá da primitividade, nós utilizávamos de porretes, de pedras, para agredir o próximo. Hoje nós sofisticamos tal ponto essa índole, que nós não precisamos nem de suar mais a camisa para poder agredir o próximo dentro de um escritório, de um laboratório com ar condicionado. Nós enviamos determinadas aeronaves automáticas, sem tripulantes, que despejam bombas em populações indefesas. Então, aquela sanha primitiva, e que era até adequada para os movimentos de autopreservação, foi sofisticada ao extremo. De nós com terno, gravata, usando todo o cabedal intelectual, nós então sofisticamos uma índole complexa. Então, esses movimentos drásticos são exatamente para que haja uma reformulação da razão, uma reciclagem. Muito bem. Por aí mesmo, meu caro? Vamos que vamos. E não se arrependeram dos seus homicídios. A tendência de eliminação de tudo aquilo que pode representar insinuação positiva, tendo em vista o plano eleito na intimidade da criatura. Vemos logo que nos primeiros movimentos do Gênesis, o Velho Testamento trabalha justamente esse processo, simbolizado pelo assassinato de Abel pelo Caim. Então, observemos bem, a tendência de eliminação de tudo aquilo que representa uma insinuação positiva. Então, Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Porque Abel representava uma insinuação positiva. Porque, vamos lembrar, Abel, ele representa um plano de mais elevação do que o de Caim. Não porque Caim matou Abel, mas a própria apresentação das suas características demonstram isso. Qual era o trabalho que Abel realizava? Abel fazia o quê? Era pastor. Era pastor, ele cuidava de ovelhas. Uhum. E Caim? Caim cuidava do quê? Da terra.
da Ele terra. estava ainda nos trabalhos iniciais de semear, plantar, arar. Entenderam? Então, para dizer o seguinte, que o trabalho com a terra é inferior, não. Isso é simbólico, tá bom? Então, uma coisa é você cuidar de animal. O animal não tem instinto. O animal não tem sensibilidade. O animal não tem um certo grau de inteligência, mesmo que rudimentar. Já no plano mineral da terra, você está numa faixa da retaguarda, ok? Então, o Caim que lidava com a terra, ele estava ainda trabalhando em faixas E daí ia semear, mais densas. E daí ia semear. Ele tinha que semear, ele tinha que arar, ele tinha que... Já cuidar da ovelha é um trabalho, vamos dizer assim, mais elevado, porque você já está trabalhando num nível de compreensão mais ajustada, mais próxima ao pensamento do pastor. Então aqui você passa a ter o pastor e a ovelha. Olha, nos remetendo a Jesus, governador, mestre, condutor, auxiliador, regenerador das ovelhas que somos nós, a humanidade. Entendeu? Então Caim, ao invés de buscar em Abel inspiração para ele elevar o trabalho dele, ele fez um movimento oposto aqui. A cauda do cavalo, a serpente, começa a se manifestar pelo plano da inveja. Então Caim tinha despeito de Abel. Não é? E com isso ele sofistica e vai eliminar a presença de Abel da sua vida. Porque Abel representava assim, sabe aquele WhatsApp que bate no seu telefone de manhã? Hoje tem estudo do Apocalipse. Aí teve um companheiro, que eu não vou dar o nome, que falou assim, Caso Alberto, perdi o horário. Perdi o horário. Mas a mensagem chegou e acordou. Ela não pôde vir, a pessoa, né? Mas está lá assistindo em casa. Mas essa mensagem pode chegar assim, nossa, lá vem aquele chato de novo. Ai, meu Deus, como é que dá conta? Essa semana uma me diz assim, uma companheira me disse assim, eu mandei estudo de quinta-feira, né, aviso. Nossa, mas desse jeito você vai para o nosso lar. Você não cansa não, menino. Tudo seu é espiritismo. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Ai de mim se não fosse. Porque o meu fôlego, eu não estou perdendo o fôlego fazendo. Eu estou ganhando o fôlego fazendo, é diferente. Mas uma manifestação carinhosa de uma amiga, tá? Não, ela não tem nada de despeito, não é nesse sentido. Mas a manifestação da pessoa está dizendo que ela está insatisfeita com ela mesma, porque ela não está fazendo. Entenderam? Então o Caim está assim, o Abel está pastoreando. Eu podia estar pastoreando também, mas por enquanto eu estou cuidando de terra. Então tira Abel do meu caminho. Não quero receber a mensagem. Eu tenho muitas coisas importantes para fazer. Entenderam, gente? Esse é um movimento íntimo. É um movimento íntimo de cada um. Que pode, inclusive, ter um cheiro de inveja. Então aí eu posso dizer que existe uma inveja positiva e uma inveja negativa. A inveja positiva é assim, poxa, eu queria também. Não faz porque não quer. Está falando que quer, mas não quer. Mas existe aquele movimento da inveja que está falando assim, está achando que vai. Está achando que é grande coisa. Está achando que é espírito superior. Tem pessoas que ficam escrevendo até artigo, jogando pedra. Tem pessoas que dizem, olha lá, não sai da mídia. A cara está lá na câmera toda hora. Isso se chama despeito e inveja. Porque quem tem tempo para criticar o outro significa que não está aproveitando o tempo para fazer o que te compete. Pegaram aí? Estou pegando exemplos assim porque a gente atira pedra muito fácil no que o outro faz. E na verdade, nós estamos deixando que o Caim fale e o Caim vai virar tônica aqui. Exatamente.
O Caim vira tônica. Porque Abel, quando assassinado, ele sai do circuito. Lei de progresso. Porque os reveladores, ou a revelação, ela vem para ficar pouco tempo. Nós precisamos da revelação. Nós precisamos dos reveladores. Mas eles ficam pouco tempo. Tanto que Abel sai do circuito e a genealogia do Antigo Testamento, ela se pauta em Caim e em Lameque. Estão lembrados que a gente estudou Lameque? Lameque foi o terceiro filho, não, Sete. Terceiro filho de Adão e Eva. Estão lembrados? Sete é que vai desenvolver a genealogia que vai chegar em Jesus, não é Caim. A genealogia de Caim vai desabrochar onde? Nos fariseus. Somos nós, os religiosos, os intelectuais. Vai Jesus dizer que eles têm por pai o diabo, né? Vós, 44, né? Vós tendes por pai o diabo. E foi homicida desde o princípio. Homicida desde o princípio. Então, nós estamos aqui nesse movimento que se repete e a gente não desarticula. Ok? Podemos passar? Quer dizer, é preciso eliminar tudo aquilo que representa insinuação ou sugestão para uma modificação. Define, então, eliminar, desativar e rejeitar. Então, todas as manifestações da luz, a treva, as forças demoníacas que nós alimentamos, elas funcionam para eliminar, desativar e rejeitar os convites para a vivência da lei do progresso. Ficou claro, gente? Está muito filosófico? E o chat? Como está aí, Denise? Pede para abrir lá. Isso é filosofia, ciência. Eu gostaria de agradecer. Liga o microfone. Gostaria de agradecer a audiência, que está muito bacana, tanto no Facebook quanto no YouTube. E a Vânia, em torno do que vocês acabaram de falar, a Vânia falou que uma das formas que ocorre conosco é devido ao endurecimento e à ignorância, que é o comentário de forma geral aqui no chat. O Arne, ele contou uma história pessoal de seu pai que trabalhava com a terra, e ele está aqui lembrando disso, porque o pai falava que cuidar da terra era uma maldição, e ele colocou risos. Então ele lembrou da situação que ocorreu na sua família e contribuiu aqui no chat para a gente. Maldição de... Repete aí. A maldição de Caim. Tá. Que vai se arrepender até 7777. Muito bem. Agora, é óbvio que nós estamos trabalhando aqui, né, Alisson? Muito obrigado pela sua participação. É o Arne. O Arne. Muito obrigado pela sua participação. Nós estamos falando no sentido simbólico. Porque senão o lavrador vai dizer que nós estamos falando que o trabalho dele é maldito. Não é isso. Porque é complexo lidar com a terra. É difícil. Não é simples, não. Inclusive, o homem do campo lida com as intempéries da natureza. É desafiador. Não é? Mas nós estamos falando só no seu sentido simbólico do processo. Ficou claro? Então vamos continuar? E não se arrependeram também nem das suas feitiçarias. Eu não tenho dúvida que muitos amigos do chat estão aguardando que a gente fale sobre feitiçaria, viu, Júlio? Eu acho que esse assunto apimenta o processo. Esse assunto vai... Então vamos lá. Sob o ponto de vista espiritual, são as artimanhas que usamos para barganhar com o Criador. E, ao mesmo tempo, com os espíritos infelizes. Define o baixo comércio com as forças espirituais. O uso da força magnética, da capacidade hipnótica, de persuasão, de mecanismos outros de interação e relacionamento com o povo, com as pessoas, com os fatos, com as situações e coisas, de modo
acentuadamente pessoal. Pode deixar aí. Você quer a referência aqui da maldição? Espera um pouquinho. Vamos em volta. Deixa ela congelada aí. Então, observemos bem. Artimanhas para barganhar com espíritos infelizes. Então, a barganha, ela cai dentro desta conotação da feitiçaria. O feitiço. As trocas magnéticas complexas. Troca magnéticas complexas. É natural que as pessoas indaguem, quem está começando em espiritismo, ainda mais um país como o nosso, de muitas influências da cultura indígena, da cultura afro, não é, que nos fora legada pelos escravos, que dentro do plano místico lidavam com o magnetismo, com a mediunidade, lidavam com o intercâmbio com os espíritos e vamos dizer assim, o favorecimento para a atuação dos espíritos na vida cotidiana dos povos primitivos. No seu sentido de oferecerem recursos que havia muitas carências, como por exemplo da cura. Os espíritos atuavam como curadores, né, inspirando na manipulação de ervas. Era a medicina da época, era o que tinha. Ao mesmo tempo, os espíritos também influenciavam no comportamento social das tribos, não é? Orientando sobre guerras. Haviam os pactos entre encarnados e desencarnados, para que os espíritos oferecessem, entre aspas, um certo poder. É o poder magnético. Então nós estamos aqui tratando de barganhas. Então quando a gente vai ao Antigo Testamento, que nós vamos ver, por exemplo, os cultos com sacrifícios, os sacrifícios, na verdade, eram um tipo de barganha com o mundo maior, com o mundo espiritual. Não é? Eu sacrifico aos deuses para que os deuses me recompensem, para que os deuses me favoreçam, para que eu me livre das forças inferiores, porque se existe essa tribo, ou estes médiuns, esses pajés que fazem esses feitiços, a outra tribo também faz. Há, então, uma batalha espiritual. Quem tem mais poder? Os pagãos, com seus deuses, Baal ou Aserá, ou os deuses, ou o Deus dos judeus, não é? Deus dos hebreus. Então, aí a gente observa muito essas questões conceituais que hoje o Espiritismo esclarece com muita tranquilidade. A mediunidade com o Espiritismo, com Allan Kardec, a partir do ano de 1861, com o lançamento do Livro dos Médiuns, toma uma outra conotação. Porque Allan Kardec vai desenvolvendo uma ciência espírita, né? E, por sinal, é este o viés científico do Espiritismo. Então, a gente confunde Espiritismo com a ciência do mundo. O Espiritismo, ele não é científico, porque ele não é reconhecido na academia. Mas o que Kardec fez foi desenvolver uma ciência para estudar o comportamento dos espíritos, a comunicação dos espíritos e dos médiuns. Esta é a faceta da ciência espírita, que é única, que é própria, que é bem caracterizada pelo seu desenvolvimento a partir de Allan Kardec. Mas estudando a ciência da comunicabilidade com os espíritos, Allan Kardec traz uma fundamentação moral que desarticula a barganha com a mediunidade. Então, feitiçaria, como característica de barganha nossa com as forças divinas, não é? Ou com as forças espirituais, com Allan Kardec ela perde toda a estrutura, porque ela deixa de ser um baixo comércio. Porque o médium não pode ser remunerado. Ele não deve, né?
Nós espíritas não usamos do espiritismo para benefício próprio, seja psicológico, material, social, não pode ser. O que envolver comércio não é espiritismo. É comportamento, é prática espírita. É diferente. Fiz-me claro? Um assunto que cria uma celeuma que vocês não têm noção. Então tem o radical que diz assim, de jeito nenhum para ter comércio. E existe o outro radical que diz assim, mas eu preciso do comércio porque senão eu não sustento a creche. Como é que eu vou distribuir pão? Então é uma discussão sobre, por exemplo, prática espírita, que não tem nada a ver com feitiçaria aqui não, tá bom, gente? Eu estou falando sobre comércio, porque o espiritismo, nós vivemos num mundo material que você tem que pagar a luz. Se eu não tiver doação aqui na FIAC, eu não mantenho uma casa. Porque eu não tenho ninguém, eu não tenho nenhuma empresa que segura a onda aqui para comprar computador. Não é isso, Júlio? É. Mas uma coisa é a gente pedir ajuda para manter as despesas, e a outra coisa é eu começar a favorecer um livre comércio aqui dentro. Ô, gente, ó, pode fazer coxa aí, faz rifa aqui dentro. Hein? Ó, Casalberto ganhou a bicicleta, rifa ela aí. Vamos fazer aqui jogatina, tudo. Porque o objetivo é... Não. Fazer bingo. Aí a gente inverte a ordem dos valores. Certinho? Entenderam? Eu como médium, você como um trabalhador, ou você como um indivíduo na sociedade que lida com as questões espirituais, avalie como está sendo esse procedimento com relação às forças espirituais, certo? Porque você pode estar avocando para você o que não tem a ver realmente com as linhas do progresso. Mas isso não fica apenas nessa questão. Porque você pode usar de persuasão, magnetismo do mesmo jeito, para persuadir as pessoas. Não é? Para haver uma interação com questões que são complicadas. Aí a maldição do Caim, ela tem tudo a ver com esse assunto agora. Pode trazer. A referência à maldição do Caim no capítulo 4, versículo 11 de Gênesis. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Pode comentar. Um comentário com base no que a gente aprende em Espiritismo, nós aprendemos que a terra é a terra do coração. Então, a partir do momento em que o sangue do irmão, o sangue do Abel é o sangue da obra que ele trouxe como revelador. O sacrifício, né? O sacrifício. Novos sentimentos, novos valores, porque ele já domava, ele já era pastor de ovelhas, ou seja, ele, em tese, já tinha as emoções, os sentimentos em um autocontrole. Porque as ovelhas simbolizam a docilidade, a submissão. Então, são nossas emoções já sob autodomínio. Então, por que ele é maldito? É porque agora, no plano dele da consciência, no plano da intimidade, a consciência dele já vai começar a fazer acusações, porque ele já recebeu uma nova instrução, uma nova informação, porque a partir do momento em que, no caso de Jesus, que é vamos dizer que é a linha de continuidade da revelação divina, a partir da geração de Sete, Jesus, quando exemplificou ao nosso lado aquelas expressões extraordinárias, a nossa boca abriu e recolheu, no plano psíquico, a semente. Então, a partir desse momento, mesmo o elemento não adotando como padrão de conduta essa norma, a terra dele já foi visitada pelo sangue do Cristo. A terra do... Então, essa semente, essa informação vai reverberando no plano da consciência. Nem leve 2000 anos para o elemento despertar. Então, a terra
se tornou maldito em função da consciência de culpa. Da consciência de culpa. Aí entra nos planos nós estávamos comentando aqui antes, os planos das medidas drásticas, etc. e outras coisas mais que podem. Não sei se deu aí para dar uma luz aí. E o arrependimento não se deu nem pela prostituição. O que é que o texto vai dizer para nós sobre a prostituição? O que é que a prostituição traz como uma ideia principal? Prostituir. Comércio das coisas santas. Comércio das coisas santas. Compactuação com os valores mundanos, levando a vida dúbia. Prostituir, significando distorcer, adulterar, dar diferente valor, conspurcar a lei, barganhar, comercializar, adaptar ao interesse pessoal. Aí o Honório diz assim, agora é com o Honório, tá bom? Não é comigo não. A esposa legítima, representada pelos sentimentos novos e nobres em elaboração, apontados pelo Cristo, e os nossos sentimentos milenares que precisam ser reeducados, e que nos mantêm presos à matéria densa, à avareza e ao egoísmo. Mas nós tentamos manter o sistema duplo, atendendo a Deus e aos interesses mundanos. Prostituímos, degeneramos, quando estamos informados sobre os valores adequados, mas operamos de modo personalístico ainda, com os valores já vencidos informativamente. Quando não agimos adequadamente na pauta dos valores elevados, estamos prostituindo a linha informativa, o grau de conhecimento. Eu me sinto constrangido até para comentar esse texto, porque esse texto já foi assim, já foi uma marretada, já foi assim, uma flechada direta na nossa intimidade. Mas eu gosto muito, isso aqui até me traz uma certa dose de saudade, porque a gente participou desse processo aqui com o Honório, e o Honório sempre se inspirava na questão do noivo, da noiva, do casamento, não é? E da constituição, como resultado do casamento, a família. Família espiritual. Então, só para não perder a ideia, Jesus é o noivo. Nós aprendemos isso no Evangelho. Tanto que o João Batista falava que eles perguntavam para João Batista se João Batista era o Messias. Foi João Batista que fez alusão a Jesus como o noivo. Ele fala assim, eu não sou Messias, eu sou amigo do noivo. A definir que a vida é uma celebração, a vida é um casamento. E Jesus representa, então, o noivo. E a humanidade é a noiva. Então, nós somos a noiva. A noiva que está expectante para conhecer o seu noivo. Conhecer o noivo. Olha que legal. Que nós não conhecemos o noivo. Nós não conhecemos o noivo. Eu já quis matar logo esse noivo aí. Pô, tira fora. Ainda mais nos dias de hoje, né? Porque nem namora, nem noiva, mas nem casa, só junta. Mas tá bom. Sem polêmicas. Eu contei isso aqui quinta-feira no estudo. Denise não esteve aqui conosco, senti sua falta, Denise. Um jovem me disse assim, pô, mas eu vou participar de novo do estudo do Evangelho, já sei, eu venho da evangelização, eu já sou adulto, os assuntos se repetem. E ele argumentou com tanta propriedade que eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou dizer para ele, né? Aí ele saiu. Aí um amigo espiritual
um dos meus orientadores. Aí ele disse assim, vai chegar um momento que você vai ter a oportunidade de dizer para ele, conte um pouco da minha história. Eu estou há 2000 anos lendo, relendo, estudando, meditando sobre as lições de Jesus. E até hoje me sinto totalmente ineficiente, incompetente para colocar em prática estes seus ensinamentos. Portanto, diga para ele que nós precisamos ainda de muitos milênios para repetir essas lições. Bota milênio mesmo. Eu falei assim, Jesus, o Senhor é muito bondoso conosco. Porque olha para vocês verem, gente, que legal. Então, olha que interessante. Então, existe uma noiva expectante de uma nova vida. Vamos pensar no mundo antigo. A mulher, quando ia casar, ela era retirada de um contexto para ir para um outro. Dentro de uma expectativa, assim, de uma vida realmente nova, porque ele costumava nem conhecer o outro lado, não conhecia nem o marido, não conhecia muito menos a família. Para onde eu vou? Lembra dos casamentos políticos? Yeah. Como era complicada a vida da turma da nobreza? Pois bem, e no seu sistema da miserabilidade, tudo era muito complicado também. Então a noiva traz essa ideia da expectativa de uma vida nova, de encontrar o amor, o ideal, o protótipo sonhado, e ao mesmo tempo, essa noiva ela tem que esperar, porque o casamento vai acontecer na hora certa. Então nós, como humanidade, nós estamos como uma noiva preparando para receber o noivo. Agora, repito, não é o noivo no sentido de um espírito que vai chegar, mas é a proposta, que precisa de ser incorporada e, na verdade, para ela dar os frutos. Mas, ao mesmo tempo, dentro da gente tem uma mulher adúltera. E até agora eu estou falando de mulher, hein? O povo está assim, pô, Casalberto, que história é essa? Preconceito, vamos falar que é machismo. Mas eu estou falando aqui de mulher. Sentimento. Fechou? Agora esquecem Adão, esquecem Caim, esquecem Abel. Vamos falar de Eva. Vamos falar de Eva, vamos falar de Maria. Porque Maria é a Eva sublimada. Então Maria representa o sentimento que foi, que recebeu uma oportunidade de um casamento, e ela se adequou, se ajustou, deu a vida, e esse casamento frutificou com um filho que é Jesus. Então, simbolicamente, o Cristo casa com Eva. E o filho, na verdade, o filho desse casamento com a Eva, o filho sublimado é Maria Santíssima. Entendeu? Tanto que é verdade, tem coerência, tem sentido o que eu estou dizendo, que Maria, quando vai receber o anúncio dos espíritos superiores, do Espírito de Verdade, o Gabriel era o próprio Espírito de Verdade. Gabriel não é um ser indivíduo. Gabriel é o Espírito de Verdade que vem anunciar um mundo novo. E o Gabriel, não é que é o Deus conosco, ele vai dizer para Maria, mulher, fostes agraciada, foste escolhida. Bendito será o fruto. Qual foi a postura de Maria? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Quer dizer, esta mulher aqui já estava assim, estou aqui, vamos embora. Vamos embora, porque eu vou ser feliz assim, não interessa se vai ser com dificuldade, senão, eu estou aqui. No nosso caso, Maria Santíssima, ela ainda é um ícone distante. Maria Santíssima ainda é Gaia para uma sacerdotisa em Delfos.
Que isso, casamento? Coisa de doido. É porque eu lembrei de Chico Xavier quando viveu em Delfos. Em Delfos. Um dia eu vou fazer um estudo sobre Delfos. Delfos, o templo egípcio, onde o oráculo manifestava. O oráculo manifestava. Você sabe que Delfos fica no pé do monte chamado Parnaso, que quer dizer sabedoria. A informação para os estudiosos, para a turma que fica nos acompanhando aí, esperando que a gente solte umas pílulas. Vou soltar essa aí. Parnaso foi o primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Parnaso de Além Túmulo. Vários poetas. A sacerdotisa, vivendo no oráculo de Delfos, como uma médium ostensiva, as sacerdotisas tinham como a deusa protetora destas médiuns, Gaia, que era uma representação de Ísis no Egito. Que viagem? Não. Não é viagem, não. É só um mergulho na história para vocês entenderem um pouquinho do porquê que Chico Xavier tinha como referência inspiradora da evolução espiritual dele, Maria Santíssima. Também era uma ancestralidade. Isso vai longe. Mas, ou seja, Maria Santíssima para nós é uma musa, é uma deusa inspiradora, é uma Madonna de alta envergadura que cuida dos suicidas, que cuida da humanidade, que atende às nossas súplicas. Este movimento que também refere-se a uma idolatria positiva, ok? Existe um ícone positivo, um arquétipo importante. Esse arquétipo importante, na verdade, faz com que você se recorde que dentro de você existe uma noiva, que essa noiva precisa realmente de se entregar nesse novo casamento. Porque o que vigora na nossa intimidade ainda é a prostituta. Roma vestida de vermelha. Roma do império. Roma do poder. Roma da intelectualidade. Roma da força. Roma que pavimenta terras, ruas, vielas. Todas as ruas nos levam a Roma. Todos os caminhos nos levam a Roma. Nós precisamos de percorrê-los. Mas agora nós estamos no momento de percorrer as ruas de Roma como Paulo fez. Paulo de Tarso. Ele usava as ruas que Roma pavimentava para levar o evangelho. E não para se saborear a si mesmo, o seu ego. Ele não se corrompia, ele não vendia, ele não barganhava em benefício próprio, ele despersonalizava. O que tinha que falar alto era a voz do Cristo, do amor, e trazendo, portanto, a paz. Ô, Júlio, eu vou deixar os ladruíces por sua conta. Ladruíces. Não se arrependeram nem das suas ladruíces. Ladruíce, um dos mandamentos da lei é não furtar. Não é por acaso, porque existe uma tendência que nós chamamos do instinto do roubo, nada mais é do que o instinto da busca pelo melhor. O elemento que está saltando, aí o Carlos Alberto fez aqui aquela conexão com o grupo rebelde, que tem os grupos de espíritos iniciais, que estão nos primeiros movimentos aí da razão. Então eles trazem ainda os instintos mais primários. E quando nós vemos um assaltante roubando, que nós já condenamos, já queremos linchar, já atacamos, muitas vezes tem um espírito ainda nas fases iniciais da razão buscando o melhor para si, no mundo complexo em que ele não encontra o recurso. Então ele busca o melhor para si. Então o instinto do roubo é o instinto da busca para o melhor, que precisa ser canalizado. Então, buscando aí a conexão com Jesus se apresenta para nós e vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então todos nós sabemos o que é buscar o melhor que é. Então Jesus está falando para nós acionarmos o que nós já conhecemos, que é o instinto da busca. Agora, quando nossa razão vai se iluminando, vai encontrando os recursos filosóficos mais aprimorados, nós podemos sofisticar esse
da busca, e no caso aqui estamos tratando aqui, nós não podemos mais viver às expensas dos outros. Paulo mesmo, que você se referiu, dizia, eu não sou pesado a ninguém. Paulo não vivia do comércio complexo da religiosidade, ele trabalhava como tecelão, como tapeceiro. Vamos imaginar aí Paulo era um rabino, Paulo estava sendo preparado para ser sumo sacerdote. Era poderoso, ele era rico. Como sendo preparado para ser o presidente supremo, por exemplo, e de repente larga tudo e vai ser um tapeceiro, tecelão. E vivia da tapeçaria, da tecelagem. 3 anos no deserto no oásis de Dan, nas proximidades na Síria, como tapeceiro, e depois retorna para Tarso, e ele desenvolve, não sei se foram 10 anos, 12 ou 10 anos. O quê? Ele ficou 3 anos no deserto. 3 anos no deserto, mas depois ele ficou, acho que mais uns 10 anos ainda em Tarso, parece, antes de ser convocado, eu não me recordo do tempo. Antes de ser convocado por Pedro, ele ficou ainda lá vários anos em Tarso, Pode estar essa cidade como depois. tecelão, tapeceiro, acertando sapato, acertando tapete, certo? Então viver às expensas dos outros. Então o Chico Xavier, por exemplo, tinha o seu emprego, o seu trabalho, muito modesto por sinal, recebia uma aposentadoria muito pequena. Eu, como caixa de banco, eu tive a honra de pagar para a procuradora do Chico, Dona Zalé, paguei para ela uma vez, e ela recebia uma aposentadoria bem irrisória como procuradora do Chico, porque o elemento que se mantém vivendo às expensas dos outros do plano físico, quando ele desencana, ele, como não está habituado ao trabalho, ele vai ser um vampirizador no mundo dos espíritos. Aí vemos a viver do roubo das energias. Nós falamos aqui de feitiçaria, do uso complexo do magnetismo. Então o elemento ele continua no mundo espiritual, vivendo às expensas dos outros como vampirizador das energias complexas. Então a ladroíce aí é um tema complexo que nós devemos analisar como comunidade, porque é uma tendência milenar do espírito. Imagina essa condição de viver como um hospedeiro, né? Um hospedeiro. Um hospedeiro na sociedade. Hospedeiro na sociedade. Então nós temos que tomar muito cuidado com o conhecimento que a gente vai adquirindo e com a nossa prática. Porque a gente encontra no nosso mundo uma minoria que tem muito, uma maioria esmagadora que não tem, em alguns casos, quase nada. Então esse desnivelamento social, ele obviamente que tem a sua função evolutiva para quem está nele, seja com facilidades ou dificuldades. Mas sobre o ponto de vista do indivíduo, todos vão amanhã na conta da sua administração. Na conta da sua administração. Então você imagina um espírito que reencarna, que é herdeiro de uma herança aí, em que o indivíduo nunca vai ter necessidade de trabalhar, não é? Ele vai apenas gozar, vai se ajustar e o tempo vai passar. Qual que é o nível de resposta? Qual é o resultado evolutivo que ele vai ter numa existência como essa? A não ser ter que se responsabilizar com o ócio, não é? Com a preguiça, com a indifferência. Então tudo isso traz repercussão para o espírito amanhã. É lógico que quem reencarna para viver este status também não vai estar num processo por acaso. O que vai definir é o seguinte, que independente de onde você estiver, nós precisamos de entender qual é o nosso grau de responsabilidade em qual grupo que nós estamos. O grupo dos indiferentes, o grupo dos rebeldes,
Ou nós queremos nos matricular no grupo dos que realmente queremos trabalhar, queremos produzir? O trabalho dignifica o homem? Essa frase se ajusta perfeitamente ao plano do Espírito. Então, quando o nosso lar, nós vamos ter aquela obra, Chico, André Luiz, falando, por exemplo, sobre o bônus horas no mundo espiritual, que é um tema muito polêmico se ele for levar no pé da letra. Muito polêmico. Que lá no mundo espiritual, de acordo com as suas horas trabalhadas, você vai adquirindo um bônus. E esse bônus pode ser revertido para você ter uma casa, para você usar esse bônus para poder ajudar alguém aqui na Terra. Uma conta poupança espiritual. Eu tenho alguns cuidados para falar do assunto, porque amanhã a gente pode ter que repensar. Claro. Mas para mim, hoje, século XXI, estudando filosofia, autonomia moral espírita, tentando resgatar o pensamento essencial do espiritismo, a gente começa a refletir sobre o porquê que os espíritos falaram sobre esse bônus horas. A não ser como um fenômeno extraordinário de compensação ou de responsabilidade no plano da intimidade do sujeito. Não existe uma conta poupança num banco lá, num caixa eletrônico, que você vai apertar um botão, resgata tanto. Não existe isso. Porque se eu for trabalhar nessa linha, avaliando o espiritismo, eu vou estar falando de Deus que premia ou que Deus que culpa. Exato. Então aí justifica você sair para ir lá para o centro espírita, doar dinheiro, porque você vai ter uma coisa lá no mundo espiritual. Justifica você pegar o seu dinheiro e investir no sofrimento do outro, você vai garantir um bem-estar espiritual no amanhã. Ou seja, barganha, pura barganha. Quando você pega um soldo, gostou? Soldo é termo lá do João Batista. Soldo, parte do salário do soldado. Foi longe. Essa reflexão é de João Batista. O soldado, ele é remunerado pelo soldo. É digno do seu soldo. Ele é digno do seu soldo, ou seja, a remuneração, ela vai definir a dignidade do indivíduo, certo? Você utilizar de um recurso, você atendeu a sua subsistência, as suas necessidades básicas. Se você acumula em celeiro, do lado seu tem alguém que está passando fome, significa que você não está usando o seu soldo com vistas ao atendimento àqueles que estão sob a sua guarda, ou as suas responsabilidades. Você não estará se sensibilizando diante da dor do próximo. A não sensibilização é que vai definir o seu grau de atuação e de responsabilidade. Ou seja, estaremos no grupo dos indiferentes. O grupo dos indiferentes, eles trazem marcas muito complexas para a nossa intimidade. Captaram o que eu quero dizer? Então tudo depende do seu movimento íntimo. Nós estamos na Terra para gozar ou para trabalhar? Nós estamos na Terra para ter prazer ou buscar felicidade? São avaliações. A felicidade espiritual estará na proporção direta do bem que você fizer ao semelhante. Não é a equação? Então, como que nós vamos avaliar os nossos feitos? De acordo com o nível de atendimento ao semelhante. Porque quando você estiver atendendo o semelhante, você estará, na verdade, potencializando os seus valores. Você estará engrandecendo a sua maneira de ver a vida. Jesus foi o maior comunicador dessa mensagem, quando ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Quando se ama uns aos outros, como eu vos amei, não há ladruíce, não há furto, não há mais economias exaurindo o semelhante. Exatamente. Está correto? E não há vampirização. Vampirização é sugar energia, é sugar possibilidades, é tirar esperança de pessoas. E existem espíritos, gente, porque nós sabemos que existe uma expectativa que a gente falar do assunto. Existem espíritos que promovem isso, feitiçarias.
Há trabalhos para prejudicar pessoas? Existem. Isso é fato. É um magnetismo rasteiro. É um magnetismo que é energético, que vai trabalhar com forças da natureza. Não é? E as práticas mediúnicas que são usadas com a chamada magia negra, pode ter certeza que ela está pautada em ladruice, em prostituição, em idolatria, em vampirização. E pode levar pessoas a enfermidades. Podem levar pessoas à desencarnação. Então, eu devo me preocupar, Carlos Alberto, se meu nome está amarrado na boca do sapo? Eu quero te dizer que não. Se você cumpre a sua missão na obra do Criador. Porque quem faz o bem, ele se protege. Cria um campo magnético que as forças inferiores não atuam. Aí eu dialogava com um companheiro e sobre um tema que remonta à proteção espiritual que nós temos, o Livro dos Espíritos, que trata dos mentores, né? E aí a pessoa me perguntou assim, mas os mentores espirituais permitem que espíritos inferiores ou espíritos levianos os prejudiquem? Eu falei assim, olha, eles fazem de tudo para nos proteger. Mas essa proteção está muito vinculada ao nosso grau de necessidade de aprendizado e de movimento para mudar. Então, se você quer proteção espiritual, faça a sua parte. Sintonize com estes amigos espirituais que vão te inspirar na prática do bem. Não tem mágica. O passe, a reunião terapêutica no centro espírita ajuda muito. Mas o que adianta você vir aqui, tomar o remédio e depois voltar lá para fora para chutar o balde de novo? O que vai avaliar? O que vai valer? Não é isso? Você está procurando? Eu vou te propor um desafio. Ai, meu Deus, falta 10 minutos, Júlio. Me ajuda aí. Não, você tocou no assunto do Livro dos Espíritos. E a questão 551. Então leia. Eu vou achar ela aqui. Deixa para você resolve. 551, eu já acho aqui. Peraí, só um minutinho. Enquanto ele procura. Ficou claro, gente? 551, que muita gente quebra a cabeça para entender essa questão. São pontos necessários para a gente refletir. Poder oculto, talismãs, feiticeiros. Está dentro do tema aí? Uma questão e você explica ela em 3 minutos. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito, que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? A resposta, que é um verdadeiro enigma. Não, Deus não o permitiria. E aí, como é que fica? Ué, você responde. Né? Porque o mal, gente, o mal não existe para Deus. O elemento que sofre uma ação deletéria, ele não é vítima inocente. Está sob a ação da justiça. Olha aqui. Então, quando um espírito se conjuga com o encarnado para uma atuação, e o elemento recebe uma atuação, está na pauta da lei da justiça, está na pauta das necessidades que o espírito traz do passado. Porque o mal para Deus, né, o seu grande amigo Emmanuel que diz, Consolador, questão 135, que o mal para Deus é zero, parafraseando Kardec, quando vai dizer que o mal para Deus não existe, Deus não criou o mal. Certo? Agora, muita gente lê, não entende, né? Acha que está errado o livro do Espírito, está errado, tem que modificar isso aí. Aí vou voltar ao caso que eu estava contando. Aí a pessoa me perguntou, e os benfeitores permitem que um espírito me prejudique? Aí eu dei a resposta. E tinha uma entidade espiritual do lado que estava participando da conversa. É um bicão. E que estava, inclusive, prejudicando esse terceiro, ou esse interlocutor. E aí eu disse, não, todos que estão aqui estão em processo do aprendizado. Então, se tem um espírito interferindo para prejudicar, ele está na pauta do aprendizado. Exato. Chegou a hora dele entender. E se foi permitido que ele se vinculasse a A ou B para prejudicar, esse A ou B está sendo instrumento para que a providência divina chegue neste companheiro.
Então acaba que todos vão sendo convidados para o entendimento. A conjugação da inteligência suprema, causa primária. Eu não vou atender uma pessoa. Você atende núcleos, grupos. Não é? Um companheiro participa da equipe de visita aqui da casa. Eu falei assim, a gente queria que vocês mandassem mais visita. Eu falei assim, então vocês vêm para cá buscar. Como assim? Eu falei assim, a equipe de visita está lá? Não, a equipe de visita tem que estar aqui. Porque nós não trabalhamos de uma forma isolada. Então vocês não vão visitar um caso, vocês vão visitar um agrupamento. E aqui na Casa Espírita nós estamos atendendo a todos. Entenderam o que eu quero dizer? Você está vindo na Casa Espírita recebendo passe? Sim, sim. Quantos espíritos estão vindo com você? Esses espíritos estão vinculados a quem? A você, ao seu marido, ao seu tio. Tá. O seu tio e o seu marido estão vinculados a quem? A Beltrano, Ciclano. Aí vai a rede vai se ampliando. Captaram? Então, ou seja, um é atendido aqui, tem uma reverberação para que outros sejam atendidos no momento oportuno. A pessoa está toda desequilibrada, criando um problema lá na família. Ela vem para casa, olha que interessante. Ela vem para casa, começa o evangelho, começa a melhorar, a iluminação, a vida vai mudando, ela vai se pacificando. Beleza. Ela volta para casa. Quando ela voltar para casa, ela vai estar mais harmonizada, concorda? A harmonia dela pode ser o suficiente para ajustar o contexto dos outros, porque é ela que está sendo, entre aspas, o motivo do escândalo. Mas ela veio aqui para o centro julgando a vítima. Meu marido não presta. A minha sogra só me dá trabalho. O meu sogro, Jesus, ninguém dá conta. Não é? O meu vizinho, música de funk lá domingo de manhã. Não sei o que, a confusão geral estabelecida. Eu sou uma vítima. Aí ela vem para o centro. Você está rindo, né? Aí ela começa a ficar bem, etc. Daqui a pouco, aí ela começa até a se sentir. Daqui a pouco ela é missionária. Ela que vai resolver o problema da sociedade. E não é que a vida começa a melhorar? O indivíduo nem liga o funk lá mais domingo de manhã. O sogro... Aí ela fala assim, gente, esse espiritismo atuou, resolveu o problema da obsessão coletiva. Aos espíritos assim, era ela que era a obsessão coletiva. Ela era que apertava o botão que saía disparando o processo complicado dos outros. Então é muito complicado, né, Júlio? Então, para terminar, nós temos uma frase do Emmanuel, pode ter sido do Emmanuel através do Honório. São 4 citações. Quais são? Ladroice, volta aí, rápido. Homicídio, feitiçaria, prostituição, ladroice. São 4 citações definindo aonde estão assentadas costumes, as linhas de sustentação daqueles que ainda não se despertaram para os planos de vinculação com os padrões superiores em Deus. Planos superiores em Deus têm no seu campo de indução e de polarização o trabalho no bem e no amor, vencendo a presença do egoísmo, do interesse pessoal e apego às questões terrenas. Esta área de apego, de egoísmo, está ligada a determinadas faixas negras, sombrias da nossa personalidade. O bloco profundo da nossa zona íntima ou psíquica, ainda não atingido por indiferença pelas luzes superiores. Portanto, pode fechar, temos que trabalhar contra a indiferença, contra a rebeldia. Para isso, é necessário, é imperioso que nos movimentemos com sensibilidade, com humildade e com boa vontade. Sensibilidade para observar as dores que estão à nossa volta. Num mundo muito confuso. Ansiedade, medo, culpa, suicídio, pandemia psicossocial. É o que nós estamos nos deparando aí fora. Raro encontrar uma família que está planificada com o Evangelho, com o mundo regenerado. Raras são as famílias.
a maioria das famílias, a maioria dos ambientes sociais, de trabalho, núcleos religiosos, estamos vivendo um momento de indiferença, de, vamos dizer assim, de uma dose muito grande de frieza. De frieza. Psicopatia, né? Não é Naqueles tempos, sociopatia. disse Jesus. Naqueles tempos, disse Jesus, conforme a narrativa do sermão profético, capítulo 24 de Mateus. Naqueles tempos, até o amor se esfriará. Amor se esfriará. Então, quando se fala em indiferença, Jesus fez essa previsão. Então, não adianta ficar indignado, rebelde, porque está tendo falta de amor. Porque isso também é rebeldia. Ah, o mundo. Isso é rebeldia, isso é vaidade. Está tudo certo. Não tem nada errado, não. Os fenômenos sociais, elencados aqui como psicossociais, de doenças que se espalham, quem lida na área humana, das terapêuticas psicológicas, psíquicas, vem nos trazer respostas, elementos. Eu não estou me pautando em informações midiáticas, que algumas são verdadeiras e outras fomentam ainda mais a confusão. É interesse de muitos grupos dizer que está tudo bagunçado. Cuidado com isso. Porque alguns núcleos o que interessa é o caos, para que surjam semideuses, certo? Salvadores da pátria. Então tem que tomar cuidado. Mas o fato é suicídio, drogadição, uma sociedade dependente quimicamente de Rivotril, de Lexotan, né? Dependente. Nós encontramos jovens, adolescentes que os pais enfiam goela abaixo as ritalinas da vida, etc, etc. Então, qualquer coisa, eu não durmo mais, toma remédio. Estou com ansiedade, soca remédio. Cuidado. Cuidado, amigos. A medicação, ela se torna veneno quando não utilizada devidamente. Então, vamos pensar na proposta do Evangelho, porque o Evangelho representa um mundo mais qualificado. Então nós estamos aqui estudando letras, num ambiente intelectual, em alguns aspectos sim, mas o nosso ponto fundamental é o da terapêutica. A terapêutica para nós e para o semelhante. Que Jesus possa fazer parte da nossa vida. Como um amigo presente e não como um ser distante, espiritual, um líder religioso. Não é este Jesus que o Espiritismo revela para a gente. É um Jesus operacional nas nossas práticas. Fora da caridade, não há salvação. Esse é o ponto. Pelo menos é assim que nós estamos lutando para entender. Se um benfeitor espiritual me disse que tem 2000 anos que ele está pelejando, e eu não vou dizer quem é, eu nem preciso. Eu falei assim, meu Deus, tem 2000 anos que ele está pelejando. Todo mundo sabe. E nós? E nós, que estamos começando agora? Agora que eu estou começando. Sábado de manhã eu estou indo para o Apocalipse, viu? E se julgando o bambambam, virou santo, igual a outra falando lá. Agora. Claro. Então sejamos humildes e ao mesmo tempo muito esperançosos, porque dias melhores virão. E estão muito próximos. Muito próximos. Porque no meio da bagunça, Júlio,
No meio da governo, nasce o lírio. Nasce o lírio. Aliás, eu vou terminar. Eu fiz um estudo na carta de Paulo, aqui há 15 dias atrás. Tem um trecho do livro Paulo e Estevão, quando ele estava na igreja de Corinto, na comunidade de Corinto, e ele foi questionado, mas Paulo, aqui em Corinto, cidade devassa. Aí ele disse, costuma no charco nascerem os mais belos lírios. Então, os Espíritos, Jesus, está investindo aonde julgamos não ter solução. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado, amigo da Rede Amigo Espírita. Você que nos acompanha, compartilhe o vídeo, acione a notificação, dê um like para todos nós, para fomentar o trabalho. Convide companheiros para se inscrever no canal da Rede Amigo Espírita e no canal Gênese, que é mantido pela nossa querida Casa de Kardec. A todos vocês um bom final de semana. Júlio, muito obrigado. Denise. E eu gostaria de pedir que a Regina, por favor, faça prece final por nós. Eu gostaria de pedir que você ficasse aqui em pé, olhando para a câmera. Agradecemos